Agora na Ipanema Comunitária, Otaku Deso. Boa tarde, pessoal. Estamos começando o Otaku Deso aqui na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Também para quem nos ouve pelo site ipanemacomunitaria.com.br e também para quem nos acompanha pelo aplicativo. Se não tem o seu, baixe lá no nosso site o aplicativo para Android and iOS. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós não temos o nosso pequeno Guxa, que foi resolver assuntos das suas... Viamonenses. Assuntos viamonenses, das suas poças de petróleo. Foi no seu tapete voador e não pôde vir hoje. Na semana que vem ele tá aí e deixou notícia pra nós. Hoje nós temos muitas coisas para falar. Temos uma pergunta que eu vou querer que o Bruno responda depois do primeiro bloco musical. Bruno, responda pra mim. Qual anime você assistiria se tivesse apenas um dia para viver? Qual anime você assistiria se tivesse apenas mais um dia de vida? Responda para mim. É difícil? É um pouco difícil. Talvez... Bob Esponja. Eu ia falar Corrida Maluca. Pokémon. Pois é, olha só, para alguns japoneses o anime é algo tão importante dentro das suas vidas que alguns compram todos os tipos de produtos relacionados às séries que gostam, enquanto outros chegam até mesmo a se apaixonar pelos personagens e casar com personagens de jogo de DS, como a gente já viu por aí. Com essa premissa, o site Charapédia fez uma nova e interessante enquete perguntando a seus leitores quais animes eles assistiriam se tivessem apenas mais um dia de vida. Mantendo a tradição, a pesquisa contou com a participação de 10 mil pessoas, sendo 46% mulheres e 54% homens. Destes, 78,4% estão na faixa dos 20 anos e 21,6% por volta dos 30. Entre os animes mais votados podemos destacar One Piece, Dragon Ball e Doraemon. Saiu uma lista com os 20, mas eu vou listar aqui os 10 primeiros e vou postar lá no nosso Facebook. Procurem facebook.com/otakudeso. Eu vou postar essa lista com os 20 mais votados, mas aqui eu vou citar os 10 primeiros. Em primeiro lugar ficou o Clannad, em segundo ficou o Gintama, em terceiro Angel Beats, em quarto Kukurono Basket, em quinto Anohana, em sexto Sword Art Online, em sétimo Love Live, em oitavo K-On!, em nono Code Geass, em 10º lugar ficou Madoka Mágica. Aí eu apontei aqui menções honrosas a Dragon Ball, que ficou em 12º, e One Piece, que ficou em 13º. E não temos Pokémon, não temos Digimon, não temos Sailor Moon, Naruto, esses animes mais... Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros. Esses animes mais top, eu percebi que nessa lista tem alguns animes aí recentes, né? Dos últimos, talvez, 10 anos. Tem aqui, em 19º lugar tá o Shingeki no Kyojin, o Ataque dos Titãs. Sim, tem também o Sword Art Online. Sim, em 6º lugar. K-On!, se não me engano, é novo. Code Geass mais ou menos. Novos 10 anos, né? Mas é estranho pra tu ver a diferença do público japonês pro público brasileiro, por exemplo. O que eles estão gostando... E o que a gente gosta ou gostava. Angel Beats também não é muito antigo. Angel Beats não. Angel Beats é de 2011, 2012, por aí. É, isso aí, mais ou menos a mesma... Code Geass deve ser de 2008, 2009. Por aí, teve 2 temporadas. Uma de 2008, acho que outra de 2011, por aí. São animes recentes. Aí aqui, o que eu percebo, que os japoneses não são como nós brasileiros, por exemplo. Aqui no Brasil, isso com a internet prova, que aqui o brasileiro, quando na hora de definir o seu filme favorito, a sua série, o jogo, o anime favorito, eles levam em consideração o fator nostalgia. Eu gosto de Pokémon, Digimon e Dragon Ball porque é os animes que eu assistia quando eu era criança. Mas ele não bota aquele olhar técnico e crítico de, não, mas temos coisas novas hoje em dia que podem ser melhores ou podem estar chamando mais atenção, que é o que eu percebo no Japão. Porque a maioria desses animes ainda são exibidos no Japão e o pessoal assiste eles como stop, sabe? Tipo, a novela das 9 é esses animes. Por exemplo, o Shingeki no Kyojin, né? No caso do One Piece é exibido até hoje.
Dragon Ball tá voltando agora Você com... tem que levar em consideração também que lá no Japão é um costume deles assistir animes, né? Sim, lá os caras assistem é anime natural. antes da Ana Maria Braga. É natural, então tem muitas crianças, tanto no Japão quanto no Brasil. A questão é que aqui no Brasil, as crianças que têm acesso à TV aberta não têm animes, né? É. Cada vez tem menos desenho na TV aberta. É verdade. Se tu for ver daí no SBT, tu fica restrito àqueles desenhos antigos que eu gosto muito, Corrida Maluca, Pega o Pombo, que mais que tem? Ben 10, daí tá, os mais novos, Ben 10. Agora tá dando, por exemplo, Hora de Aventura, tá dando no SBT. Hora de Aventura é um caso, mas lá não, né, cara? Lá todos estes que tu listou aí passam. Tu tá entendendo? Então tem muita criança, não sei com quem eles escolheram, né? Qual foi o público pra fazer essa votação, né? Aqui diz que a maioria tem 20 anos em média e parte 30. Bom, é nossa idade, teria pego os animes que a gente pegou, né? Pois é. Aqui, Cavaleiros, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, realmente, animes que na época ainda hoje fazem sucesso. Não sei porque aqui o povo brasileiro, né, parte pra nostalgia. Talvez porque tudo era melhor quando era pequeno. Por isso que o Felipe Castanhar tá rico. O canal Nostalgia. Por isso que o Felipe Castanhar tá rico, porque aqui eu percebo isso na internet. Por exemplo, eu vejo bastante isso na internet, o pessoal pega uma imagem de um episódio do Pokémon da primeira temporada, de 1999, aqueles traços ainda meio americanizados, os desenhos meio se tremendo, que era só a cabeça e a boca que era animada, a cabeça não se mexia, só a boca, os olhos não mexiam enquanto eles falavam. E aí pega uma print de um episódio de hoje, que é aquela coisa mais HD. Hoje o desenho, o traço, né, tá muito parecido, né, aquele traço deles lá. E aí pergunta do trailer do Digimon que a gente viu na semana passada. Aí pergunta pra pessoa qual é o melhor. Aí, obviamente, a intenção da pergunta é qual o melhor, qual tá melhor desenhado, qual tá melhor qualidade. Melhor qualidade. Aí sempre vai alguém que fala lá, não, mas o melhor é o de 1999. Aí tu pergunta pra pessoa por quê. Porque é o que eu assisti quando era criança. Tudo bem, tu assistiu quando era criança, era maravilhoso, pode continuar sendo maravilhoso, o sentimento de nostalgia sempre é válido. Se ele não existisse, eu acredito que a maioria dessas séries já teriam morrido, mas temos que admitir que a qualidade melhorou, a qualidade do desenho. Talvez não a qualidade do enredo, da trilha sonora, sei lá, isso pode, talvez a Era de Ouro pode já ter passado, mas a qualidade do desenho mudou. O que eu vejo que cativou a galera realmente é a história, né, entendeu? Tu é pequeno, então tu tá muito mais aberto a isso. Pô, uma história de um cara... Uma criança. Uma criança, um maluco, um moleque. Um maníaco que nunca cresce. Um moleque. Esse dia eu fui comprar não sei o que no mercado e o cara olhou, porque eu uso um boné do Ash às vezes, e o cara olhou assim, o boné do cara que nunca cresce. Olha só. Aí eu, pois é. Um moleque que sai de casa. De Paraty. Paraty? Da cidade de Paraty. Tá, isso aí. Aquele vídeo. Isso, claro. Que deixa a mãe dele em casa. Morrendo. E que na cidade só mora ela e o professor Carvalho. Verdade. Só moram os dois na cidade. E o Mr. Mime. O Mr. Mime, que é a esposa do professor. Depois o Tracy vai morar lá. O Tracy. E ele pega e sai pra um mundo aberto de jornada pra fazer novos amigos, tanto pokémons quanto humanos. Cara, isso é demais, tá criança? Que demais, que jornada legal. E mergulha nisso, né? A história é legal. O traço pode melhorar, mas a história que conquista, né? Daí a galera tá mais velha, já tá um pouco menos aberta a outras histórias. Daí vem uma história de um outro anime, não, mas é a mesma coisa, sei lá, não gostei. E daí acaba não acompanhando. Não sei, talvez isso que pode que ser. Puxa a nostalgia da pessoa, né? Imagina só, o cara saiu pra capturar pokémons e ser o melhor. Na época, o cara, por exemplo, eu... Tu é pequeno, né? Tu delira, cara. Tu acha que tu também vai fazer isso um dia. Que um dia o Charizard vai vir e vai aterrissar ali no teu telhado e tu vai montar nele e vai sair voando. Eu tinha esse sonho. Essas porra não acontecem. Eu tive esse sonho. Só se tomar um chá muito louco. Eu sonhei muito em montar no Arcanine pra escola. Nunca deu certo. Mas, tipo... Quando o Pokémon passou, em 99, eu tava no jardim. Então eu acordava, 9 horas... Que precoce. Que? Eu tava no jardim, em 99, eu tinha 5 anos. Aí eu acordava... acordava, 9 horas por aí, o Pokémon começava às 10 horas. Aí eu assistia o Pokémon, depois eu almoçava, ia pro colégio, voltava e era só Pokémon. E eu me lembro que chegou uma época que passava de manhã e reprisava no fim da tarde também. Isso. Então eu voltava e já tava dando. Quando eu não assistia Disney Cruise, eu assistia a reprise do Pokémon. Então era só Pokémon. Hoje em dia, eu só tô conseguindo assistir Pokémon porque eu baixo na internet. Porque no horário que passa Pokémon na TV, eu tô trabalhando. Então não tem como assistir. Então eu acho que isso ainda prende mais a pessoa. Porque daí o cara fala, porque eu era criança, eu tinha tempo pra assistir, então eu achava melhor.
Hoje eu vejo só de relance passando na TV, ou vejo figurinha pra vender, ou vejo alguém jogando. Então, não dá pra mais mim, tempo, né? aí o cara acha que só porque naquela época ele aproveitou e hoje pra ele é só uma visão de distante, sabe? Não é bom. Que é o mesmo papo do só os primeiros 150 Pokémons eram bons. Não! Tá certo que o Pokémon Sorvete, o cara que criou ele, merece um tiro, mas os Pokémons de hoje ainda tem Pokémons bons. Tem Pokémons bons, mas tem uns Pokémons... Porque na primeira geração também tinha os Pokémon nada a ver. Alguém pode me explicar qual é o sentido de uma geleca roxa? Ou uma árvore, ou ovos que pulam? O sentido do dito é que ele pode se transformar em qualquer Pokémon. Ele Não, tem eu que tô ser falando maleável. do Munk, aquela geleca roxa. Ah, tá. Ou, sei lá, do Machop, o que é aquilo? Um cara, um anão super bombado? Então, tipo, ainda na primeira geração também tinha. O Machop é anão super bombado. O Machop já é forte. O Machop cresce e o Machamp é uma anomalia. O Machamp é bizarro. Ou, sei lá, o que era o... O que era o Mr. Mime? O que o Mr. Mime é um palhaço? É um mímico, tá? Tudo bem, é um mímico, mas o mímico é um humano. Eu tenho uma outra ideia, mas eu não posso manifestar O quê? os meus pensamentos sobre o Mr. Mime. Por quê? É muito tenso. Aquela luvinha branca do MJ nunca me engana. Oh, vem a Ash! Mas hoje a gente ainda tem um monte de Pokémon, eu acho. Tá, e o cortador de grama? Não, E a torradeira? Eu já te expliquei qual é que é a função E daquele aquelas Pokémon. engrenagens? Eu já te expliquei qual é a função. E o sorvete? Sim, o sorvete é um caso à parte, é um daqueles... Assim, a função do cortador Pokémon é cortar grama do mundo Pokémon. Não, Coluna, eu já te expliquei qual é a função daquele Eles Pokémon. são 3 eletrodomésticos, e daí? Não, eles não são 3, são 5. E é um Pokémon que ele é um elétron vivo Megazord. que se alimenta de eletricidade. Então ele entra nos eletrodomésticos, em carros, e qualquer coisa que tem eletricidade e fica ali se alimentando. Enquanto ele tá lá, ele dá vida pro negócio. Se ele entrar no computador, vai surgir uns bracinhos de eletricidade, é só isso. Aí eles só dão vida pra 5 eletroeletrônicos. É, que é os 5 favoritos dele, mas no anime, por exemplo, ele entra até nos postes de luz. Foda. Mas... Daí já é complicado. É que é a mesma coisa dos eventos de anime, nós crescemos, então não nos chama mais tanta atenção, a gente acha, deixa, né, só uma coisa qualquer. Porque eu, por exemplo, a minha humilde opinião, não me espanque, eu acho os Pokémons que representam pássaros de hoje em dia muito melhores do que os de antigamente. Eu, por exemplo, tirando acho que o Pidgeot e o Fearow, que são claramente animais, o Pidgeot, o Pidgey é uma pomba, pra mim os outros Pokémons pássaros não tem nada a ver. Agora os que tem na 5ª geração, por exemplo, na 6ª, Braviary, é um baita de um, eu não sei o nome daquele bicho, mas é a representação perfeita. Tem o Pokémon também que é um cisne, ele é um cisne maravilhoso, é um cisne, o Yoga, sei lá o que. E ele é um cisne, tu olha pra ele e tu diz que é um cisne. Ou o cachorro, o Pokémon que é um cachorro. Que é a diferença do Pokémon para Digimon, né? O Pokémon são isso, Lillipup. Obrigado, Giovanni. Depois vira Pochena, não é? Não, isso aí é outro Pokémon. O cara que não sabe o nome do Moltres está me corrigindo aqui. Vocês vão brigar agora por causa disso? Eu odeio vocês. A Pochena é da 3ª geração, né? Pochena é da 3ª geração. Tá, meu, mas você ainda não respondeu a minha pergunta. Qual anime tu assistiria se tivesse só um dia pra viver? Eu te respondi Pokémon. Ah, tá, não, porque eu pensei que tu ia responder mais de um anime. Ah, não dá tempo de ver nenhum em um dia. Depende. Aqueles animes de 12, 13 episódios dá pra assistir. Tipo Angel Beats. Angel Beats, sei lá, assiste um resumão do Dragon Ball. Cara, talvez uma boa, talvez eu assistiria em um dia, se fosse mesmo, soubesse que eu ia morrer, tá louco da vida mesmo, puto, e ia assistir Gantz. Assistir o dia inteiro Gantz, só pra ver no final o cara falar corno da porra lá no 24º. Sabe que Gantz tá pra voltar, né? Ah, é? É que o mangá acabou faz um certo tempo. E o anime, eles fizeram só 24 episódios do anime e um filme. 2 filmes, na verdade. E aí agora eles vão fazer Os filmes são live action. São live action. Bons até, bem bons. E eles vão fazer agora mais episódios do anime com os capítulos do mangá que sobraram. Imagina, teve 500 e poucos capítulos de mangá e 24 episódios de anime e 2 filmes. Imagina quanto não sobrou. O Origine me Origine me recomendaram ler os Origine, na mesma lógica de Shame. Origami tava pra aparecer aí, até eu ia confirmar com ele, ver se ele poderia vir. Um abraço pra você, Origami. Podia fazer um especial Gantz. Um especial Gantz. A gente fez especial Pokémon, a gente fez especial DBZ, vamos fazer um especial Gantz. Vamos fazer um especial Gantz com palavrão liberado. A gente já fala a palavra liberado. O Origine foi de Gantz. Eles leram todos os capítulos. Ah, é? Porque não fizeram cosplay ainda.
Isso aí. Fica aqui o desafio, Origine, faça um cosplay de Gantz. Um se vestido de bola preta. Que Gantz é o nome daquela bola preta, né? Sim. Vamos A fazer esfera que controla tudo. fazer que é um cara sujo dentro. Fazer cosplay dos personagens. Bom, Isso é legal. sei lá, eu não sei o que achar aqui. Eu acho que eu assistiria Pokémon, assistiria um dia de Pokémon, faria um resumo, na verdade. Eu pegaria, sei lá, um filme ou o meu episódio favorito de cada anime que eu gosto e assistiria uns 2 episódios de Pokémon, uns 2 episódios de Digimon, Que salada de fruta, não ia aproveitar nada. alguma coisa de... Por quê? Eu tenho que passar o dia inteiro assistindo Pokémon até morrer. Porque não assiste Chaves, então. Não, eu ia assistir Chaves, eu ia assistir um pouco de cada coisa que eu gosto. Ia assistir Chaves, Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Maluco no Pedaço, Big Bang Theory, Programa do Já fugiu Ratinho. da proposta que é anime. Não, mas pra mim tudo é anime. Até não conhece aquela página do Facebook? Faustão é o melhor anime que passa na TV brasileira. Os caras não sei de onde que surgiu essa adoração pelo Faustão na internet. Essa página eu não conheço, mas eu vou no Festival da Boa Vizinhança em 2017, já marquei presença. Vai ter em 2017. Vai ter em abril. Aqui ou lá? Na Vila? Na Vila, na Coab? Na Vila do Chaves. Tá, então vai até o México. Me convidaram lá. Vai ser lá no cemitério onde está enterrado o Bolanhos, o último O festival da Boa dono me Vizinhança. convidou pra ir, vou ir. Ah, é o dono? Que é o Dono da página. Ah, é? Ah, que interessante. Bruno, tu sabe o que é trava de região? Trava de região? Sabe o que é uma trava de região de console? Não sei. Trava de região de console, pra quem não sabe, por exemplo, saiu um jogo exclusivo de Pokémon no Japão. Sei lá, Pokémon Nippon Adventures. E tu tem um Nintendo 3DS que foi comprado aqui no Brasil. E tu ganha de presente ou compra pela internet esse Pokémon Nippon Adventures. Mas ele foi lançado exclusivamente no Japão e rodará somente no Nintendo 3DS japonês. Então tu tenta colocar no teu 3DS normal e ele não roda. Por quê? Porque existe a trava de região. Isso era muito comum antigamente. Tinha em videocassete, em CD, em disco, em videogame, tinha no Super Nintendo, tinha no Play 1. Só que aí as empresas foram tirando isso, principalmente a Sony e a Microsoft. Hoje em dia, a única empresa bunda mole que usa trava de região é a Nintendo. Por isso que eu citei esse exemplo do 3DS. Tu não pode jogar um jogo europeu de 3DS no teu 3DS americano. Isso tinha no Nintendo, né? No Super Nintendo. Eu Tinha lembro aquela travinha que o pessoal sempre arrancava com uma faca. Que era muito simples de tirar. E a Nintendo mantém essa trava de região até hoje, mas agora, né, sentindo ali o aperto, a Nintendo considera retirar trava de região na próxima geração. Durante a última coletiva para apresentar os resultados financeiros da Nintendo, o presidente Satoru Iwata, Please Take a Look, falou um pouco sobre travas de região. Segundo ele, ainda que as coisas devam permanecer como estão na geração atual, parece que podemos ficar otimistas quanto à próxima geração. Aí ele fala o seguinte: remover a trava de região de máquinas atuais apresentaria vários problemas. Então não consideramos isso sendo muito realista. Porém, em relação ao NX, para quem não sabe, o possível novo videogame da Nintendo, considerando o feedback dos consumidores e propostas do mercado, ainda que não tenhamos decidido, ainda nós estamos atualmente investigando quais problemas teríamos em remover a trava de região. É assim que você deve enxergar a situação atual. Eu entendo o seu desejo de tirar a trava de região e eu gostaria que tivesse uma visão futura. Nintendo, como sempre, usando suas palavras, as palavras muito técnicas para deixar o consumidor confuso, mas de uma maneira resumida, eles estão considerando tirar a trava de região, que seria um favor em tanto e uma atualização em tanto para a própria Nintendo, né? Porque essa trava de região ela é muito ruim, porque videogame hoje em dia é uma coisa global. Não é, sei lá, na época do Super Nintendo até Nintendo, sabe? Não tinha internet, o cara conhecia jogos através de revistas ou locadoras. Então se lançasse um jogo só no Japão, a não ser que uma revista falasse, ninguém ia saber. Então tudo bem, deixa lá, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia sai um jogo no Japão, depois de 10 minutos já tem a ROM pra baixar. Então eu acho que a trava de região é uma coisa muito desnecessária. Por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito do Nintendo DS, que é Ozu Tatakeu Endan, que é um jogo musical. Mas ele foi feito só para o DS japonês. Então se eu comprar ele original, eu nunca vou rodar no meu DS ou no meu 3DS. Por que tu compraria original aqui no Brasil se é só para DS japonês? Não tem lógica vender aqui no Brasil. Aí que está.
Se tirarem a trava de região, possibilita a venda em qualquer lugar do mundo. Não tem a venda, como é que tu vai comprar? Só se tu comprar do Japão. Comprar pela internet ou comprar de alguém que tem o DS japonês, que eu conheço colecionadores que compram, principalmente no caso da Nintendo, compram as versões continentais de cada console. Eu conheço gente que tem 3DS americano, europeu e japonês, para poder justamente rodar esses jogos exclusivos. Eu, por exemplo, como já falei aqui várias vezes, sou a favor de jogos localizados, jogos traduzidos. E os jogos da Nintendo têm saído, a grande maioria, traduzidos em português de Portugal. Se eu comprar, por exemplo, Zelda europeu e quiser jogar em português, porque ele está traduzido em português de Portugal, eu não vou poder porque ele é um jogo europeu, ele não vai rodar no 3DS americano. Então para isso eu precisaria de um 3DS europeu. Aí tem essa fucking trava de região que não funciona no 3DS americano. Aí ferra. Eu me pilharia muito em ter comprado um Smash Bros de Portugal para poder jogar em português, porque as palavras é praticamente a mesma coisa, né? Então para mim seria muito mais vantajoso comprar um jogo feito em Portugal para jogar em português só pelo luxo mesmo, mas não dá, porque daí o jogo não vai rodar aqui. Tem umas maneiras umas gambiarras de tirar a trava de região do 3DS, mas há quem diga que danifica o console, então eu prefiro não fazer. Mas aí fica a conta de cada um. Por isso que eu acho que no momento que a Nintendo tirar a trava de região, vai ajudar em vendas, porque tem muito, principalmente a Nintendo, lança muito jogo exclusivo de região. Tem muito jogo que sai só no Japão, tem muito jogo que sai só na Europa, alguns jogos que saem só na América, e se eles liberarem isso, liberar a trava de região, aí eles vão poder vender para qualquer lugar. Tudo bem, pode continuar focado no Japão, o jogo lançado no Japão. Mas se tem um americano que quer jogar, beleza, vende para ele. Importa algumas cópias para vender, se vender, vendeu. Se não vendeu, manda de volta pro Japão e vende, que japonês compra até bacalhau pintado de verde. O japonês compra qualquer coisa. Mas agora ficamos na espera para ver se a Nintendo tira essa trava de região no Nintendo NX, ou quem sabe mais pra frente lança uma atualização de alguma coisa. Eu lavo minhas mãos. Semana que vem a gente tá de volta aqui com a bancada completa. Gustav voltará de sua viagem às Arábias, onde ele foi buscar novos barris de petróleo, pois sua fortuna já está acabando. Tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço da minha prima. Trauma da prima da linguiça.